Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Central Med. Nesta segunda conversa vamos abordar o tema do cancro relacionado com o trabalho e para nos esclarecer sobre este tema temos connosco a Patrícia Severo, enfermeira do trabalho, e a Cátia Figueiredo, que é técnica de segurança no trabalho. Bem-vindas. Se calhar começamos exatamente por aí, que é perceber este conceito. O que é que significa cancro relacionado com o trabalho? Cancro relacionado com o trabalho, ou se quisermos também chamar um cancro profissional, tal como diz o nome, é relacionado com os fatores de risco profissionais, portanto, em meio laboral, que pode ser causado, tanto parcialmente como totalmente, pela exposição a fatores de risco cancerígenos, que podem ser de diversos tipos. Temos fatores cancerígenos de origem física, química e biológica, sendo que os físicos temos, por exemplo, as radiações ionizantes, raio-x ou radiação UV, e temos, por exemplo, os químicos, que são o grosso modo deles que estão presentes hoje em dia no nosso meio laboral, que são, por exemplo, o amianto, os gases de escape, não é, associados aos motores a diesel, e depois temos os biológicos, que são os vírus. Okay? O que é que isto pode diferenciar de um cancro de origem de doença natural para um cancro profissional? Portanto, tem que haver aqui uma cuidadosa avaliação na área da saúde do trabalho destes fatores de risco que foram expostos pelo trabalhador durante a sua vida laboral toda, desde o início ao fim. E através desta cuidadosa avaliação é que se vai poder determinar o nexo de causalidade de estar relacionado com a exposição a determinado produto cancerígeno. E aí poderá também determinar uma participação de doença profissional. Cátia, o cancro relacionado com o trabalho é de alguma forma um problema escondido? Isto é, qual é que é o verdadeiro impacto do problema para as empresas? De todas as mortes relacionadas com o trabalho, o cancro ocupacional, de exposição ocupacional, representa mais do que 50% destas mortes. Segundo os últimos dados estatísticos da União Europeia, estamos a falar de cerca de 120 mil casos associados a esta questão. E quais é que são os tipos de cancro relacionados com o trabalho que são mais frequentes? Bem, isso depende um pouco da exposição, digamos assim, da via de exposição do trabalhador. Obviamente que existem alguns fatores de risco que estão associados diretamente a alguns cancros relacionados com o trabalho. Temos aqui alguns fatores de risco que estão mais proeminentes numa exposição profissional. E quais é que são? Por exemplo, a radiação ultravioleta é uma questão, por exemplo, mais associada a quem tem a abrangência da exposição solar, como construção civil, a agricultura, e não está só sujeita a esta radiação no período de verão, por exemplo. Portanto, estamos a falar de uma exposição que é continuada ao longo do tempo. Depois temos outros agentes, outros fatores de risco também associados aos locais de trabalho. Temos, por exemplo, os gases de escape associados a motores a diesel, também é uma grande problemática. E onde é que temos estas questões? Oficinas de automóveis, garagens, portanto, é onde existe uma maior exposição até pelo local de trabalho em si. E depois temos, por exemplo, o amianto ou o radão. O radão também está associado a uma grande percentagem de mortes e está identificado como a primeira causa de morte de cancro de pulmão nos não fumadores. Portanto, estamos aqui a falar de uma problemática que, embora recentemente legislada em Portugal, já é uma problemática que está a ser estudada há algum tempo e que, obviamente, tem a sua relevância a nível de números. Sim, o próprio amianto, também o principal órgão-alvo é o dos pulmões. E, por exemplo, o chumbo, que é um agente químico também muito comum na indústria, tem consequências a nível tanto hematológico como a nível cerebral. Portanto, isto depois depende muito do fator, não é? Do agente químico, qualquer que ele seja, vai ser o órgão-alvo. Há um órgão-alvo específico que vai ser mais afetado. E existem outros fatores de risco que não são assim tão evidentes ou tão diretos, por assim dizer? Sim, e
hoje em dia até estão muito escondidos e a gente não pensamos neles como causa direta, não é? Portanto, temos aqui um tabagismo passivo, por exemplo, um dos fatores que acaba por ficar um bocadinho invisível aos outros, porque é alguma coisa que está a acontecer ali ao lado, quer seja em termos de ansiedade ou stress no trabalho, porque a gente sabe que com a ansiedade e com o stress vêm os maus hábitos alimentares, vem também as circunstâncias de vida pessoais que se deterioram e, portanto, levam a este fator de risco ser acrescentado numa possibilidade de haver um cancro relacionado com o trabalho. Outra coisa muito importante é também em relação às suscetibilidades e individualidades do trabalhador. Falamos nisto, falamos da suscetibilidade genética, falamos da propriedade, do género, a condição social, os próprios hobbies que os trabalhadores possam ter fora do âmbito do trabalho, não é? Que também tenham aqui fatores cancerígenos envolvidos. Portanto, são tudo questões que se podem, no sentido em que temos dois trabalhadores com igual exposição, por exemplo, a um agente químico, e um pode desenvolver o cancro e o outro não. Um por ser fumador ou porque tem um hobby que está numa gasolineira, estou a pensar. Agora, de uma forma um pouquinho genérica, mas é nesse sentido. Para além desta questão da saúde, portanto, da suscetibilidade individual, temos os fatores condicionantes do trabalho. Por exemplo, num ambiente que seja mais quente, aquilo que nós chamamos a nível de stress térmico para o calor, o que é que acontece a nível de ciclos de respiração? Existem mais ciclos respiratórios. E se a minha via de exposição é respiratória, o que é que vai acontecer? Eu vou estar mais exposto a esse agente cancerígeno. Portanto, eu inalo mais ar e, portanto, faço mais estes ciclos e estou efetivamente mais exposto e posso, por exemplo, contrair um cancro do pulmão. Que estratégias é que podem ser adotadas para minimizar o problema do cancro relacionado com o trabalho? Normalmente, quando nós falamos deste tipo de medidas, pensamos logo em equipamentos de proteção individual. No entanto, antes de chegarmos a essa opção, a essa medida, existem muitas outras que nós podemos fazer nos locais de trabalho de forma até que o trabalhador não tenha exposição. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Quando eu vejo que existe um agente cancerígeno, a minha primeira medida vai ser tentar eliminar esse agente e tentar substituir os produtos, matérias-primas, etc., de forma a que esse agente não exista no local de trabalho. Isto porquê? Porque se eu fizer isso, não existe exposição do trabalhador. Agora, obviamente que nem todas as atividades eu posso fazer essa substituição. E, entretanto, tenho outras medidas. Ventilação, medidas construtivas, portanto, de ventilação nos postos de trabalho, extração relativamente a estes agentes do posto de trabalho, medidas organizacionais, tentar com que as pessoas, a nível de tempos de pausa, intervalos, saiam daquele ambiente que está contaminado. Portanto, existem inúmeras medidas que nós podemos então abarcar e conseguimos implementar antes do equipamento de proteção individual. Aliás, na cadeia de prevenção, o equipamento de proteção individual está mesmo numa das últimas opções. Vamos só aqui fazer um exercício que pode ser muito útil para quem nos está a ver. Quando uma empresa contrata uma equipa especializada de saúde e segurança no trabalho, que medidas é que a empresa pode esperar que sejam implementadas? Bem, é mesmo muito importante nós termos o conhecimento dos locais de trabalho. Que medidas é que podem ser implementadas? Depende sempre de empresa para empresa. É importante perceber que estes serviços não são taxativos. A realidade das empresas fazem com que estes serviços tenham que ser direcionados de acordo com aquela realidade, obviamente. Medidas específicas que possam ser implementadas, portanto, para além de uma equipa multidisciplinar que tenha ao dispor, okay, com algumas valências completamente diferentes, temos também serviços muito específicos que internamente as empresas muitas vezes não conseguem abarcar e não conseguem dar resposta. Portanto, nós temos na legislação alguns requisitos legais, como, por exemplo, fazer uma avaliação de riscos profissionais, conseguir ter isso documentado através de um relatório, avaliar e determinar quais são os riscos associados e se eu tenho um agente cancerígeno, lá está, a minha medida primeira, a primordial, há de ser sempre eliminar aquele fator de risco. E nós somos
Quem na vanguarda vai dizer à entidade empregadora são estas as vossas soluções, é isto que vocês devem fazer e nós podemos apoiar também na implementação. Para além de tudo isto, obviamente, toda a monitorização e quantificação destes agentes no local de trabalho. Mas aqui o que é importante é que nos considerem como um apoio naquilo que é a resolução de problemas, porque isto é um problema, nos locais de trabalho. Às vezes pensa-se também que, ok, eu tenho um técnico interno e as empresas, algumas, mesmo a nível de requisito legal, têm que ter um técnico ou a parte do médico e enfermeiro interno. Qual é a visão de um serviço externo? É uma visão diferente para quem lá está todos os dias. É uma outra perspectiva de ver exatamente a mesma coisa. E às vezes é este olhar diferenciador que traz mais solução e que traz outras novidades, para além da atualização científica que nós somos sujeitos para também conseguir dar resposta a todas estas valências. E de que forma é que é gerida a implementação das medidas envolvendo os trabalhadores? Bem, aqui é importante na envolvência dos trabalhadores e na envolvência da entidade empregadora. Nós temos aqui duas frentes que temos que efetivamente dar resposta e acompanhar. Portanto, nós trabalhamos para a salvaguarda do trabalhador, mas também na perspectiva da entidade empregadora conseguir melhores condições de trabalho e conseguir, de alguma forma, alternativas para colocar aqueles postos de trabalho mais seguros e mais saudáveis. Portanto, na parte da entidade empregadora, muito importante uma boa comunicação com a entidade empregadora e dar-lhe a conhecer, portanto, todos estes obstáculos no local de trabalho. Por outro lado, quem é que nos vai dar essa realidade? É o trabalhador. É ele que lá está todos os dias, é ele que conhece a dinâmica de trabalho, é ele que conhece todas as componentes e é ele que nos vai ensinar também esta questão. E, portanto, estas duas valências também não são separadas, têm que se complementar e têm que se fundir no final. Portanto, é muito importante nós conseguirmos medidas que acabem por abarcar estas duas perspectivas que são extremamente importantes. A entidade empregadora quer o melhor para os seus trabalhadores e os trabalhadores querem melhor também para a entidade empregadora, porque também não têm trabalho. Portanto, aqui acaba por ser um win-win muito interessante também e cabe também ao profissional conseguir também estas duas vertentes e controlá-las bem e conseguirmos chegar a um bom porto relativamente a estas condições de trabalho. E relativamente à monitorização, de que forma é que ela é levada a cabo a médio e longo prazo? Em termos major, não é? Portanto, as empresas têm todos uns roteiros da União Europeia que se devem seguir, tanto em termos de recomendações, e depois também temos os roteiros onde existem umas doses limites para determinados compostos químicos, essencialmente. Só que isso é muito pouquinho. Portanto, temos que estar sempre na prevenção. Nesses compostos que já está identificado, em que há uma dose limite, realmente pode-se ir por aí, fazer a vigilância nesse sentido, que é uma ínfima parte, se calhar não chega nem a 10% delas, com certeza que são mais de 100 mil, produzidas todos os dias em quantidades industriais. Vamos apostar na prevenção. Vamos apostar naquilo que o trabalhador nos diz, quer em termos de sintomas, quer em termos de biomarcadores, e quando falo disto falo das análises laboratoriais, se for a nível químico nós conseguimos fazer uma análise e perceber se aquele valor está a ser aumentado, independentemente de não termos um valor base, conseguimos perceber que no início, e aquele trabalhador provavelmente até não teve nenhuma exposição antes àquela substância química, por exemplo, e está a começar a aumentar, à medida que se vai fazendo as vigilâncias, está a aumentar, então quer dizer que há alguma coisa que não está a correr bem, quer seja com a proteção individual, qualquer que seja a política que esteja por trás, e é aí que nós devemos atuar, é sempre na medida de prevenção. Há nós já falámos aqui dos setores, mas há alguns sinais de alerta para os quais o trabalhador possa estar consciente e possa ele próprio, proativamente, criar algumas circunstâncias para ele que sejam preventivas, de alguma forma? Sim, com certeza. Temos, e a prevenção na área agora falo um bocadinho mais na saúde, temos as consultas de medicina do trabalho, que é onde há lugar para essas preocupações do trabalhador e tentamos também lhe passar alguma formação nesse sentido. Portanto, as consultas de medicina do trabalho devem englobar
uma série de dinâmicas. E uma delas é todo o historial do trabalhador, quer seja o atual, quer seja o anterior que ele teve numa outra empresa. Porque é muito importante perceber se ele já teve alguma exposição anterior a algum tipo de agente cancerígeno. E tentar perceber o ponto onde nós vamos partir, não é? Vamos fazer depois essa avaliação, todas as avaliações periódicas do trabalhador, ou excepcionais, caso haja alguma doença aguda. Deve haver um registro muito minucioso de todas essas suscetibilidades ou preocupações que o trabalhador tenha. Há que registar aquela parte hereditária que eu referi há pouco nos fatores que são menos visíveis. Isso é muito importante ficar terminado, se a pessoa é fumadora, se não é fumadora. Portanto, são particularidades que devem estar descritas. É importante também dar voz aqui ao trabalhador para mostrar as suas preocupações, principalmente os grupos mais vulneráveis. É importante também que nesta consulta de trabalho haja lugar para a própria promoção da saúde, que é dar ferramentas ao trabalhador, identificando para ele quais são os sintomas que poderão vir a aparecer decorrente daquele agente químico que ele está presente, que é para ele depois, quando os sentir ou não, dar o alerta e quando vier às vigilâncias, dizer que realmente aquilo apareceu e que está com aquele sintoma e nós podemos estar mais alerta nesse sentido. Outra coisa importante das consultas é fazer também o incentivo à proteção individual de segurança do trabalhador, que vai evitar ou eliminar de forma parcial esta exposição. O que é muito importante também nas consultas, para além deste contexto todo, que é a tal anamnese, que é o início, o registro de todas as suscetibilidades, é também os exames que se faz. Portanto, e isto depois também convém ser adequados consoante o risco e consoante a via de exposição desse agente químico. Posso, por exemplo, dar um exemplo aqui do amianto. O amianto é uma fibra muito pequenina e volátil, portanto ela é facilmente respirável e, portanto, um dos exames que deve estar contemplado deve ser a espirometria, que é onde fazemos o rastreio e percebemos se existe realmente uma deterioração do estado respiratório. Se estivermos a falar, por exemplo, de um agente químico, se calhar o ideal, ou não, podemos haver um conjunto de exames, mas um deles pode ser o biomarcador, como eu falei há pouco. Ou seja, fazer uma análise de controle, então se houver uma exposição limite, melhor ainda, conseguimos controlar melhor, e através desse valor, faseadamente, sempre que venha à vigilância, conseguimos ver se há um controle de aumento ou não. Muito bem, muito obrigado a ambas, à Patrícia e à Cátia. Foi uma conversa muito esclarecedora e muito útil, tanto para mim como para quem nos está a ver, tenho a certeza absoluta, e obrigado. E quanto a nós, vemo-nos em breve em mais uns Diálogos Central Med. Até lá!